Programa Dose de Prosa, com Jair Beloubi. Oferecimento Grupo Total, porque juntos somos mais fortes. Olá, eu estou nesse momento na Febrafar. Eu estou aqui fazendo mais uma entrevista do meu programa Dose de Prosa com Jair Beloubi. Está aqui comigo meu grande amigo Neto. Tudo bem com você, Neto? Oi, Jair, tudo bem? Primeiro eu gostaria de agradecer o convite. Eu sei que eu sou um dos primeiros a participar do seu talk show, né? E eu fico muito feliz com isso. Como a gente se chama, né? Amigo Jair, amigo Neto. Então, realmente, eu te considero uma pessoa do meu lado esquerdo do peito, Jair, um grande amigo. Ter amigos é muito bom, né, Neto? Mas tem amigos que são mais que amigos, são quase irmãos. Então, a gente gosta muito disso. Eu gosto, quando você me chama de amigo, eu gosto de chamar você de amigo. Gosto muito mesmo. Mas, muito bem. Quem vê o Neto hoje, diretor-geral da Febrafar, poderosíssima Febrafar no mercado farmacêutico, né? Mas quem vê o Neto vê você como diretor-geral da Febrafar. Mas eu quero perguntar aqui, pé de ouvido para você. Quem é José Abud Neto? Quem é? Primeiro eu quero te corrigir num ponto, posso? Pode corrigir. Então tá bom. Quando fala assim, a poderosíssima Febrafar, eu fico até meio ressentido, porque a gente, eu, Edson, a nossa equipe, a gente é tão simples, né? Desculpa falar assim, mas a gente chega a ter uma humildade, não de submissão, tudo, mas uma humildade na forma de tratar, de conduzir os nossos negócios, né? De se relacionar com o mercado, com as nossas redes. Então, quando fala poderosíssima, a gente pensa por poderoso, né? Nada disso, nada disso. Então, é só isso. Mas eu quero falar para você uma coisa, mas antes de você falar quem é você. Tá. Eu acho que vocês... Quanto mais humildes vocês são, mais poderosa é a Febrafar. Se vocês não tivessem essa humildade, ela não seria tão poderosa. Só complementando a sua fala. Agora fala quem é você, Neto. Vamos lá. Obrigado. Então, Jair, eu nasci no interior de São Paulo, numa cidadezinha chamada Igarapava, uma cidade com 35 mil habitantes, mais ou menos. Igarapava fica na divisa com Minas Gerais, com o Triângulo Mineiro ali. Você sai daqui de São Paulo, pega a Anhanguera, Bandeirantes e vai até o final da Anhanguera, você cai em Igarapava. Minha mulher fala que é a última cidade de São Paulo. Eu falo, é a primeira, porque está na divisa, né? Então, por isso que eu tenho esse sotaque meio mineiro. Gosto de queijo, adoro queijo, acho que ninguém gosta mais de queijo do que eu. E eu sou de Igarapava. Eu sou de uma família, assim, eu não vou falar que é uma família de classe média, acima da classe média, nem também não é classe altíssima, mas de uma família muito bem constituída, muito bem estruturada. Meu pai e minha mãe, para você ter ideia, minha mãe faleceu com 84 anos, mas até nessa data os dois eram como dois namorados. Então, eu e meus dois irmãos, somos três filhos, nós temos uma estrutura familiar muito forte. Meu pai tinha um armazém de secos e molhados na cidade de Igarapava, no centro da cidade, né? E ali eu cresci até os 17 anos. Com 17 anos eu fui para Ribeirão Preto fazer cursinho, terceirão, né, em Ribeirão Preto, para fazer faculdade. Mas ali eu fui convocado para o Exército. Em Brasília. E aí eu saí de Ribeirão, falei, não, eu quero ir. Meu pai falou, não, a gente dá um jeito, conhece o coronel, não sei da onde. Falei, não, eu quero ir. Quero passar por essa experiência. Era tão jovem, né, 17 anos para 18. E aí eu fui para Brasília, fiquei 1 ano lá, servi o Exército na cavalaria, no quartel que se chama Dragões da Independência. E nos Dragões da Independência é um quartel que tira a guarda presidencial, de ministros, vice-presidente. Então eu conheço todos os palácios por dentro, tirava guardas, né?
Fiquei 1 ano lá como soldado e queria voltar logo. Aí quando eu voltei para Ribeirão Preto, onde eu fiz o cursinho e passei em engenharia. Então eu sou engenheiro civil. Meus 2 irmãos também são engenheiro, o outro é civil, o outro é engenheiro elétrico. E aí fiz engenharia civil e quando eu me formei eu já comecei a trabalhar na prefeitura de Ribeirão Preto. Eu trabalhei 5 anos na prefeitura de Ribeirão Preto. Trabalhei uns 3 anos na Coab e 2 anos no planejamento, no setor de planejamento da prefeitura de Ribeirão Preto. E depois eu fui empreender, montei um negócio. E depois disso, esse empreendimento não deu muito certo, né? E assim, até os 20 e poucos anos foi dessa forma. E o segmento farmacêutico, como é que chegou na sua vida? Ou como você chegou no segmento farmacêutico? Isso. O que aconteceu? Quando eu falei que o meu empreendimento não deu certo, foi exatamente nesse ponto que um amigo meu me ligou. Eu sou casado 2 vezes, eu tinha também recém-separado da minha primeira mulher, com 2 filhos, e o negócio não deu certo. E aí esse amigo meu me ligou, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, é o Luiz Fernando Boinain, grande amigo, que me ligou e falou: Neto, nós abrimos uma filial, eles são de Campo Grande, tem uma rede, tinham na época uma rede de farmácias muito grande, né, São Bento, e tinha uma distribuidora Brasil. E eles tinham aberto uma filial em Cuiabá. E ele estava precisando de uma pessoa no meu perfil, lembrou de mim, ele é meu padrinho de casamento, enfim, é irmão, moramos em repúblicas juntos. E ele falou, eu preciso de uma pessoa que eu confio, que eu sei que tem competência para reverter a situação lá em Cuiabá, que ele estava tendo problemas de desvios, né? E não tinha ninguém dele, da família lá, de confiança. E ele me fez o convite para ir para Cuiabá, tocar essa distribuidora. E eu fui. Aceitei o desafio. E fui com um prazo de volta, né? Porque eu tinha 2 filhos, tenho 2 filhos. Tudo a ver, né, Neto? O que você foi fazer era tudo a ver com a sua formatura, né? Tudo a ver, né? Tudo a ver, que era administrar problemas, administrar situações ali complexas, né? Lidar com pessoas que não faziam bem para a empresa, né? Que haviam desvios, muitos desvios. E eu cheguei lá, e o Luiz Fernando, quando eu cheguei na distribuidora em Cuiabá, antes eu fiquei 1 semana em Campo Grande entendendo o que era medicamento, como fazia, o que era farmácia, como fechava a caixa de farmácia, entendendo os processos, né, de uma distribuidora e de uma farmácia. E quando nós chegamos em Cuiabá, ele alugou uma casa lá, e eu fiquei nessa casa, e lá em Cuiabá ele reuniu toda a equipe do estoque, da distribuidora, né, tinha bastante funcionários, e ele deixou bem claro para as pessoas, ele pegou a chave da distribuidora, colocou: Neto, falando para todo mundo, olha, esse é o Neto, é colega meu, amigo, e hoje ele é o dono da distribuidora, me deu a chave na mão. A partir de hoje, todos aqui respondem para ele. E foi assim, eu acho que isso também quase ninguém conhece da minha vida, né? E foi assim que eu entrei no mercado farmacêutico, através da distribuidora em Cuiabá. Muito bom. E ali eu me casei de novo, eu tive uma filha em Cuiabá, né? O que é engraçado, né, Neto? Até interessante, você chegando, vamos dizer assim, quase que sem querer no segmento farmacêutico, e a gente sabe que você teve uma importância fundamental na fundação da Febrafar. Como foi essa história, mesmo entrando assim, eu diria, né, quase que sem querer? Como é que você teve essa participação tão grande na fundação da Febrafar? Como é que foi essa história? E história boa, hein, Jair? História boa, história boa. E lá no fundo do baú, essa aí. Eu tenho, assim, eu acho que eu tenho um papel muito, eu tenho um papel muito importante na fundação da Febrafar, né? Mas eu acho que talvez o ponto zero, o marco zero da Febrafar foi quando eu decidi ir para Cuiabá para trabalhar na distribuidora, né, Jair? Sim, com certeza. Então são decisões que nós tomamos que nos fez chegar aqui hoje, né, nesse escritório que nós temos aqui na Avenida Paulista. São decisões lá do passado longínquo, né? E aquela visita sua a Ribeirão Preto,
com a lista telefônica, como é que foi essa história, cara? Então, mas antes, Jair, vou contar rapidamente aqui, eu fiquei 2 anos e meio na distribuidora. E quando eu anunciei para o mercado, porque eu recebi até ameaça de morte lá em Cuiabá. Eu teria que dispensar gerentes, representantes, e eu fiz isso com muita determinação, tinha que ser na época, né? Se eu fui lá com um propósito, eu tinha que cumprir esse propósito. E eu recebi ameaça de morte. E teve um tempo que eu tive que ficar com segurança lá na porta da distribuidora, foi um pouco complicado. Bom, eu fiquei 2 anos e meio, cumpri o meu papel, falei com o Luiz Fernando, acho que eu vou embora, eu tenho meus filhos lá em Ribeirão Preto, que eu morava em Ribeirão Preto, e eu preciso voltar. E aí ele aceitou, colocou alguém no meu lugar, eu fiquei um tempo com ele, e aí quando eu anunciei o mercado que eu iria voltar, uma rede associativista, rede Farmaster, me ligou. Pô, recebi aqui, o presidente da rede me ligou, eu recebi uma mensagem aqui sua, que você vai... Não tinha WhatsApp, tá, Jair? Era e-mail. Que você está indo embora, voltando. Não existe mais a rede Farmaster, né? Não existe mais, ela existe ainda? Eu acho que existe, viu, Jair? Eu acho que existe. 5, 6 farmácias lá, mas a associação em si acabou. Bom, e ele me ligou falando, Neto, eu posso te pedir, porque a gente não comprava da Distribuidora Brasil, passou a comprar por sua causa, pela organização, pelo modo de tratamento que mudou, e aí a gente hoje, 90% das nossas compras, realmente eram 90% das compras da rede Farmaster, era feita na Distribuidora Brasil. Então, eles falou, fica 3 meses conosco. Você poderia ficar mais 3 meses, depois você volta, organiza, porque nós não entendemos o que é associativismo. Eu falei, puxa, mas se vocês não entendem que estão aí, imagine eu, né? Mas aceitei o desafio. Aceitei o desafio na intenção de, olha, eu preciso viajar, eu preciso conhecer modelos para que eu entenda e que eu possa trazer resultados, trazer soluções para a rede, né? E aí aceitaram, eu aceitei, eles aceitaram a minha condição também de viajar para entender e montar um projeto e deixar lá, né? Acabei ficando mais 2 anos e meio. Eu me apaixonei pelo modelo. E aí nessas viagens que eu fiz, eu aprendi muita coisa. A primeira rede que eu visitei foi a H-Pharma. Queria agradecer a H-Pharma aqui, porque foi uma grande escola para mim, né? O Lopes me ensinou, nós até na época contratamos o Lopes para fazer o nosso planejamento, eu e ele, ficou uma semana lá em Cuiabá, e o Lopes é quem fazia a expansão da rede H-Pharma, que faleceu há pouco tempo também, virou um grande amigo meu. E o presidente era o Fernando. Obrigado, Fernando, se ele assistir. Então, Jair, fiz esse projeto e aí eles me convidaram para ficar mais tempo, eu acabei ficando. Então, fiquei 5 anos em Cuiabá, 2 anos e meio na distribuidora e 2 anos e meio na rede Farmaster. Mas voltando à sua pergunta inicial agora, a última que você fez, Jair, quando você perguntou da fundação da Febrafar, da minha importância, a Drogaria Total tem uma importância significativa, acredito eu, na fundação da Febrafar. Como eu disse, eu viajava muito e os meus filhos moravam em Ribeirão Preto e eu vinha muito em Ribeirão Preto visitar meus filhos. E numa das vindas, eu vinha na sexta-feira, ficava lá sábado, domingo, e na segunda de manhã eu voltava para Cuiabá, Ribeirão, São Paulo, Cuiabá. E aí, não sei o que me deu na cabeça na hora no aeroporto, eu estava no aeroporto, voltando para Cuiabá, eu costumo chegar 3 horas antes no aeroporto, voltando, me veio na cabeça, Ribeirão Preto deve ter uma rede no modelo associativista, será que tem? Não tem? Eu fui lá, peguei a lista telefônica daquela época, né, grossa assim, páginas amarelas, farmácias, rede total, não era nem drogaria na época, né? E aí, rede total, eu peguei meu celular, tijolão, peguei o celular, falei, vou ligar para na próxima vez, né, fazer uma visita. E liguei. Atendeu a secretária, eu perguntei se tinha um gestor ou um presidente. O presidente estava lá na época, que era o Antônio Sérgio Pimentel Vec. Antônio Sérgio Pimentel Vec. O Sérgio atendeu, muito solícito, uma pessoa muito agradável, me atendeu muito bem. Expliquei da minha história, enfim, né, que eu estava fazendo. E ele falou, olha, Neto, se você quer mesmo conhecer o associativismo, amanhã nós temos uma reunião da FAESP, explicou para mim o que era a FAESP, que era uma federação do estado de São Paulo, que eles fundaram, que tinha 10 redes associadas.
Você quer conhecer? Vamos comigo para São Paulo amanhã. Ele não sabia que eu estava no aeroporto, né? E eu te levo, você vai comigo. Putz, na hora eu falei, vamos. Peguei o telefone, liguei lá em Cuiabá, falei, olha, cancelei minha viagem, eu reprograma para mim aí lá para quinta, sexta-feira, e fiquei. No outro dia o Sérgio me pegou na casa do meu irmão, que eu ficava no meu irmão, e viemos para São Paulo, batendo papo, conversando. Chegou aqui em São Paulo, eu não lembro, aqui na Alameda Santos, estavam todos os presidentes de redes, gestores ali. Foi ali que eu conheci o Edson Tamassia, meu irmão do coração. E ali eu comecei, mas o Edson, só um ponto com o Edson, sabe quando você bate o olho na pessoa e fala, você se sente bem? Amor à primeira vista. Amor à primeira vista, mas é por aí, amor à primeira vista. Eu senti que ele também teve esse amor à primeira vista comigo, né? Sinergia um sentimento de irmandade, de irmão, enfim, não sei. Aconteceu, eu senti isso na hora. E aí fiquei muito amigo do Edson. E lá de Cuiabá, participei da reunião, fiquei apaixonado por tudo isso. E lá em Cuiabá, depois que eu voltei, contei pro pessoal, aí que me apaixonei mesmo pelo associativismo, né? Nós começamos a participar dos projetos da FAESP em Cuiabá, aqui em São Paulo. Eu vim em todas as reuniões da FAESP aqui em São Paulo. Isso foi uma força enorme para mim lá. E foi dessa forma que aconteceu. E aí eu fico pensando, né, eu acredito que a lista telefônica, né, a hora que eu pensei se tem uma rede associativista em Ribeirão Preto, eu virei, a lista telefônica, estava um orelhão ali com lista, tudo, fui lá e peguei. Então acho que esse ponto inicial foi onde aconteceu talvez não a ideia da Febrafar, né, mas foi onde nasceu a Febrafar ali, né, meio oculto, mas sim, foi onde nasceu. Então, né, Neto, hoje não tem mais lista telefônica, nós podíamos fazer uma estátua dela, né, rapaz, como homenagem para a lista telefônica, boa ideia. O tanto que ela ajudou. E outra coisa ainda que eu vou falar, rapaz, como que o mundo conspira para coisas boas. Você veja, você chegou num segmento que não era exatamente o seu, você foi chamado depois para consertar uma outra situação, depois de outra situação de uma rede, e de repente você tem a oportunidade, numa tremenda coincidência, você procura uma rede e acha a pessoa que te trouxe para conhecer o Edson Tamassia. Quer dizer, hoje, todo mundo que vê hoje essa estrutura, vê você, o Edson, não consegue, talvez não soubesse dessa história toda fantástica que vocês viveram, né? Que é muito interessante isso, como é que as coisas conspiram para o bem. Muito boa história. Muito bom, Jair. E aí, ô Neto, você falava de Febrafar, ajudou a fundá-la, tudo. Você tinha uma ideia, por menor que fosse, que ela poderia um dia chegar ao que chegou hoje, essa estrutura de hoje? Você tinha ideia disso? Nenhuma, Jair. O Edson, na verdade, não queria montar a Febrafar, porque eu me apaixonei pela FAESP, pelo modelo da FAESP, de redes, depois redes com farmácias, né? E eu pensei nas visitas que eu fiz no Brasil afora, e falei, Edson, vamos montar uma rede Brasil, né? Uma rede brasileira, alguma coisa assim, né? Nacional. Conheço, a gente aproxima, e ele não queria de forma alguma, até eu convencer ele de tão chato. O Edson fala assim, a Febrafar nasceu pela chatice do neto, e foi exatamente isso que aconteceu. Mas a partir daí, Jair, quando fundamos a Febrafar em fevereiro de 2000, nós tínhamos um escritório de 36 metros quadrados aqui na Alameda Santos, que você conheceu na época, você já estava, né, pela Rede Total na época, e um escritório de 36 metros quadrados, era eu, o Edson e duas secretárias, né, uma dele e uma minha, que fazia o financeiro, que fazia as coisas comigo, que marcava reunião com a indústria, enfim. Então, 36 metros quadrados, né, e hoje nós estamos numa área, sim, compartilhada com a Farmarcas, né, de 4.500 metros aqui na Avenida Paulista. Então eu não tinha a mínima, nem o Edson tinha a mínima ideia de onde nós chegaríamos. Muito bom. Neto, me ajuda a lembrar um pouco. É claro que ela foi fundada, vocês rapidamente começaram a evoluir, essas coisas todas, e as redes chegando, né, entrando para a Febrafar. Mas houve um certo momento que as redes não estavam performando bem. Lembra um pouco para a gente sobre isso. Elas não estavam performando bem
e vocês da Febrafar resolveram fazer as caravanas visitando as redes. Como que foi isso, mais ou menos, né? Eu lembro que fizemos, eu falo fizemos porque eu fui junto com vocês, eu era um dos convidados. Mas conta um pouco para nós como é que foram essas caravanas montadas até para ajudar que as redes performassem melhor. Como foi essa história, Neto? Puxa vida, Jair, eu fico até emocionado com essa tua lembrança aí, né? Tanto tempo, né? Muito tempo. Era uma época, vamos dizer assim, bastante romântica, né? E vamos dizer amadora também, né? A gente trabalhava de uma forma muito amadora. Hoje é o profissionalismo total, né? Que nós temos, diretores em todas as áreas, mas antes era eu, o Edson, e aí aos poucos foi crescendo, mas muito aos poucos, né? Porque nem salário às vezes eu recebia, mas nunca fiquei sem receber salário, mas já teve meses que eu não recebia salário, né? Mas aí a ideia que se teve foi depois de 2005, quando nós fizemos o nosso primeiro evento, o nosso primeiro encontro, onde as redes, algumas redes apresentavam um case, né? Um case da rede para todas as redes da Febrafar. No encontro nosso aqui em São Paulo, foi o primeiro, foi em 2005. E aí, depois daquele evento, nós tivemos a ideia, o Edson, que é um gênio, né, visionário, um gênio, vamos falar assim, teve a ideia de nós fazermos o planejamento das redes que quisessem fazer. E aí vamos levar case quem? Quem que iria comigo e com o Edson? Jair Belobi. Eu. Você, Jair Belobi. O seu Wilson Galli. O Zezinho, que era da Net Pharma lá atrás, o Zezinho de Santa Cruz das Palmeiras. Você, o Zezinho, o Robert, da Hiperfarma, que entrou em 2005 nesse evento. Enfim, nós viajávamos com as esposas, né? E fazíamos bons tempos, Jair. Puxa, que lembrança legal, que lembrança bonita, boa, e era muito prazeroso para nós, né? E ir lá e fazer, nós chegávamos numa sexta-feira, no sábado a gente fazia a reunião o dia inteiro, o Edson fazia a apresentação, eu fazia a minha, você a sua, o Robert, o Gali, né, o Zezinho, e dali nascia o planejamento da rede que a gente estava. E trabalhava muito, reunia os grupos, muito, de manhã eram as apresentações, à tarde era reunião de grupos, e depois cada grupo discutia um tema, e no domingo de manhã cada um apresentava o tema e ali se criava, depois o Edson voltava, de acordo com a apresentação do grupo, o Edson voltava e escrevia o planejamento da rede e mandava de volta para a rede. Aquilo ali evoluiu muito as nossas redes, muito, muito mesmo. Foi uma fase muito importante da nossa vida. Acho que isso foi fundamental, né, Neto, para a melhoria das redes. Aquelas que entenderam a mensagem, que entenderam a nossa participação, foi muito interessante, muito fundamental para a melhoria delas, de algumas delas, né? Foi sim, Jair. Foi. Muito, muito. Eu acho que o boom inicial da Febrafar foi a partir dali, a partir do evento de 2005 e dessas viagens que nós fazíamos, né? Que aí as redes começaram a utilizar melhor as ferramentas, começaram a dar mais atenção aos associados, né? Ser voltado para as farmácias associadas, né? Então ali eu acho que começou realmente a funcionar um associativismo que não existe no mundo hoje, como o nosso da Febrafar. E era interessante que nós viajávamos com as esposas, né? A gente trabalhava bastante, se divertia bastante, aprendia bastante e ensinava bastante. Era um tempo interessantíssimo. A gente aprendia e ensinava, né, ao mesmo tempo. Aprendia e ensinava ao mesmo tempo. E havia essa sinergia muito interessante entre as esposas, né? Elas formavam amizade, depois se encontravam em outros eventos, relembravam o anterior, era uma coisa bacana pra caramba. Muito, muito. É que você falou, né? Um pouco romântico, né? Um pouco ainda não tão profissional, mas não deixou de ser um período fantástico para nós, né? Com certeza eu vejo assim, eu acredito que você também, que era o idealizador disso, deve se sentir extremamente feliz de ter feito isso. Muito, muito. E sem o engajamento nosso ali, Jair, de todos nós, eu não sei se nós estaríamos aqui hoje. Não sei, não dá para saber, mas foi uma força muito grande, né? Foi um momento muito importante para o associativismo, aquelas viagens nossas. É aquela história, né? Não se constrói grandes edificações se não tiver um alicerce sólido, né? Uma base sólida. Eu acho que nós conseguimos criar essa base sólida, onde foi implantando, aí sim. Aí chegou nisso que chegou hoje, mas tinha
bases sólidas para ser implantado tudo isso que foi implantado. Como engenheiro civil, eu aprovo a sua fala agora. Ô Neto, inclusive, né, rapaz, a gente fez várias viagens, a maioria era de avião, tudo bacana, tudo glamouroso. Mas teve uma viagem aí um pouco diferente, rapaz, e que aconteceram episódios aí um tanto fora do script. Não sei se você está lembrado, rapaz, aquela convenção que teve na Droga Mais em Londrina. Você está lembrado dessa história, Neto? Você está lembrado como é que foi a situação? Eu estou lembrado, foi um evento muito legal lá em Londrina, né, Jair? Não, o evento foi fantástico, né? Como todos eles eram bastante interessantes, uma rede boa, uma rede sintonizada. Mas eu digo assim, você lembra que eu tinha que ir de Ribeirão Preto a Londrina e não tinha conexão disponível, era muito difícil a conexão. Da viagem que não foi nem a Febrafar, foi a rede que falou, olha, o Jair é essencial que esteja no evento, tem a parte do Jair, e precisa dele vir, e a conexão de Ribeirão Preto, São Paulo, Londrina, não estava batendo com o evento. Tá? Exatamente, e aí nós pedimos que alugasse um táxi, que levassem vocês, e todo o show, eu acho que é nesse ponto que talvez você queira lembrar, todo o evento... Eu não queria lembrar muito não, mas se você lembrar eu vou até aceitar. Pode falar? Pode falar. Então é o seguinte, todo evento nosso, todo planejamento em todas as redes, nós fizemos mais de 20 planejamentos, eu nem lembro direito, mas foi muito, praticamente em quase todas as redes. Mas o Chico Lorota, que é um humorista de Ribeirão Preto, foi da SPTV de Ribeirão Preto, que virou um irmão nosso, eu considero o Roberto Edson é o nome dele, mas o Chico Lorota é o nome de artista, né? Um humorista sensacional, que eu acredito que praticamente todas as nossas redes conhecem ele, né, Jair? Sim. Ele fazia o show do sábado à noite, o show de humor, no jantar do sábado à noite. E aí, meu Deus, essa viagem que você quer que eu falo? Eu querer propriamente, mas você pode contar porque foi muito divertido, virou um caso cômico, né, dessas viagens nossas, né? Eu fui a vítima, mas pode contar. Você foi a vítima? Eu fui a vítima. Exatamente. Então foi o seguinte, viagem de táxi, Ribeirão Preto, Londrina. Era uma série de viagens que fazíamos, né? Várias cidades, junto com a Febrafar, né? E para alguns associados. E numa dessas viagens, vocês acabaram de falar, Londrina, foi o taxista, eu, o seu Jair e a dona Regina. A estrada de Ribeirão chega num certo ponto, quanto assim no final de São Paulo, divisa com o Paraná, ali tem pouco posto de gasolina, né? Tomamos o café da manhã. Gente, o seu Jair, quer dizer, é difícil demais rir da desgraça alheia, né? Mas o seu Jair, ele deu aquela, sabe, quando chegou uma carta do correio do nada para ele deu uma virada assim e falou assim, ai, o que foi, seu Jair? Não, a vozinha dele começou a sumir, falou, não, chegou a carta aqui na caixa do correio que eu não estava esperando. E aí o taxista aqui, tudo bem aí? Tudo jóia, né? E eu no banco da frente, morrendo de rir, mas será que não tem um postinho aí? Não, porque, né, precisava fazer um download, né, baixar uns arquivos, dispensar o choquito, enfim. Dor de barriga, eu falava, ô motorista, para no próximo posto. Falou, olha, próximo posto agora é longe pra caramba, não tem. Falei, como assim não tem? Não tem posto mais. Nessas alturas do campeonato, você sabe quando você está com dor de barriga, você vai se acomodando, né? Você nem pisca. E na frente, o Chico Lorota percebeu o meu desespero, eu agarrado aqui no segurador do carro aqui, dor de barriga, quietinho, nem se mexia, nem conversava. Aí o Chico Lorota simplesmente começou a fazer comédia em cima da minha situação. E a dona Regina rindo também, e eu não me aguentando. Falei, segura firme aí, Jair, né? Faz aquela técnica de caminhoneiro, vai dando aquela trancada, né? Vai dando a trancada que aí recolhe, anda mais uns 20 km, mas o motorista tem que garantir que daqui 20 km tem algum posto, porque senão o negócio vem rompendo. Gente, o que é mais engraçado, eu morrendo de rir, e o motorista do táxi, sério, igual motorista de funerária, falou assim, seu Jair, se o senhor quiser que eu pare aí no acostamento, eu paro, viu? Não tem problema não. Eu falei, seu Jair, para,
joga a camisa na cara, baixa as calças, bunda é tudo igual, ninguém vai ver nada não, fica tranquilo. Vai pro meio do canavial de cana, aí um arroz de laranja, não tem nada não, é a dona Regina se matando de rir, e o Jair só aqui, ó, ai, tal, rolando de rir. E a gente foi, Humorista, né? andou. De repente, apareceu um posto. Não precisa nem falar que eu saí em disparada. E aí que virou mais comédia ainda. Aí que ele se divertiu pra caramba. Surge a luz, um posto, o taxista já vai, aí parece que tem GPS. O Jair falou, oh, meu Deus. Calma, Jair, segura. Usa a última, aquela boa, a rainha. Usa a rainha para dar uma segurada. Aí o Jair entrou no banheiro, tal, e o taxista manobrou, o carro parou. Eu fui atrás, né? Tal. Na hora que eu olho, cadê o seu Jair? Ele começou a demorar. Eu falei, meu Deus, será que ele ejetou? Ejetou, vai cair uma cápsula com o seu Jair daqui meia hora, assim, né? Tal. Aí volto pro carro, depois de ter resolvido a situação. Falei, ô Chico, você vê se não conta isso lá na convenção, não, deixa quieto. Não, fica tranquilo aí, imagina, não vou contar nada, não. Aí chegou a noite, você sabe o que aconteceu lá. Mas foi muito engraçado, isso eu até falei, eu comentei no espetáculo na noite de Londrina, saudade demais de viagem, saudade de encontrar vocês, quando eu encontro vocês é só piada, é só alto astral, e é isso que a gente deseja para vocês. Aí você saiu, falou, o Jair mudou de cor, botou a cor natural dele, ele estava roxo já, né? Mas foi muito engraçado quando ele contou em assembleia, né? E a parte mais legal de todas, quando o Chico Lorota estava conosco, todos os planejamentos que nós fizemos no jantar, era o show dele maravilhoso, né? Não tem o que falar, mas depois do show que a gente sentava para jantar. Ele sentava numa mesa redonda ali, os diretores da rede, nós, e aí ele começava no bate-papo, né? Ele é muito engraçado, é um super profissional, um grande amigo nosso aqui. Não, o que é interessante, né, Neto? Eu diria é uma fase romântica ou não tão profissional da FEBRAFAR. Mas a gente teve o privilégio de viver essa fase gostosa. Hoje, é claro, nossas preocupações, nossas obrigações, são muito maiores que isso. Mas nesse tempo, essas viagens eram um acontecimento para a gente, para a FEBRAFAR, tudo mais. Então eu imagino que foi gostoso demais ter vivido essa fase. Essa fase foi muito interessante para nós, né? Nós tivemos o privilégio de viver esse tempo aí. Muito legal você ter trazido esse tema, é muito importante mesmo. É que eu falei, Neto, eu não quero estar aqui com você conversando de mercado, porque isso que é coisa que você mais faz. Analisa mercado, estuda mercado, mostra como está a rede, a evolução, números da rede. Isso você já faz com uma maestria grande. Então eu queria mesmo relembrar essas histórias assim. E tem uma outra coisa que eu gostaria de relembrar com você, Neto, até te perguntar. Nós tínhamos um programa de integração de novas lojas, num modelo definido. Então nós levávamos nossos consultores para esse evento, levávamos a FEBRAFAR, e você sempre fez questão de estar presente nisso. Então você acompanhou muitas das nossas novas lojas entrantes, como que elas estavam, e você sempre deu um recado fantástico da FEBRAFAR. Como é que você analisa isso? Que valor que você dá para a gente, por exemplo, Neto, mostrar para as lojas novas a importância que tem a estrutura, que tem a FEBRAFAR dentro da rede? Você que participou dessas todas, que valor você dá para isso? Como é que você encara esse tipo de coisa? Hoje aí já era uma outra época mais atual, né? Não tão atual, mas bem atual, mas a cada 2 meses, né? O Laércio fazia captação de farmácias e no mês... O Laerte, desculpa, fazia captação e no mês seguinte tinha as apresentações, as imersões das farmácias entrantes. E eu era falando da FEBRAFAR, que a FEBRAFAR fazia. Olha, assim, eu tenho muita saudade desse tempo, viu, Jair? Hoje não sei se é virtual ou não, mas era olho no olho. O meu horário era, tipo assim, né, você tem 1h30, eu ficava 2 horas, extrapolava meu horário. Depois de mim era o Toninho, saudade do Toninho. E a gente sempre brincava, essas brincadeiras também nas imersões, né? Porque as entradas de novas lojas eram bastantes, né, Jair? Bastante pessoas. Muito grande. Exatamente. E aí tinha aquela brincadeira minha do Toninho, quando eu passava, Toninho, agora é com você, e contava uma história do Toninho. Mas uma coisa que eu lembro dessas passagens, dessas imersões, Jair,
era quando o Jair me apresentava. Então eram duas coisas. Ele falava um negócio de mim, eu falava um negócio dele, né? Para relaxar a turma. Quebrar né? o gelo. O Jair me apresentava o Neto da Febrafar. A Febrafar é a nossa federação, tem tantas farmácias, tantas redes associadas. Me apresentava, mas o Neto tem um defeito. Né? Aí todo mundo ficava olhando assim, que defeito, né? Eu olhava. O Neto é corintiano. Aí eu recebia a maior vaia. A plateia Aí, geralmente era muito aí mais uns batiam palmas, os outros... Os corintianos sempre falam mais alto, né? Super legal, Jair. Então, assim que você me apresentava, em todas, sem exceção, eu contava algo do Jair, porque é o seguinte, quando eu conheci o Jair, eu falava para a turma, quando eu conheci o Jair, o meu cabelo era preto, meu cabelo era pretinho, né? E o Jair tinha o cabelo branco. Né? Mas o Jair, assim, eu envelheci, olha, meu cabelo, como é que tá? Não era tão branco assim, mas era meio, né? Como que tá meu cabelo hoje? E o Jair pintava o cabelo, e o Jair, o cabelo pretinho, ele remoçou, gente, e eu envelheci, né? Então, aí o Jair sempre falava, o que você falava, Jair? Primeiro que eu tive coragem de ir na cabeleireira, né? Que você não tinha o cabelo branco, você não tinha coragem de ir na cabeleireira. E era uma conversa mole, né, Neto? Mas era o tipo da coisa que quebrava muito gelo. O pessoal se divertia com aquelas situações. Era uma técnica nossa, velho. Era uma técnica. E eu lembro que eu já fui feio quando pintava o cabelo, né? Hoje eu não pinto mais, graças a Deus. Continuo feio, mas não pinto mais o cabelo. Não, Jair, você tem uma beleza enorme. Então essas são passagens, assim, era interessante também muito. Na época das novas lojas, a gente quebrava sempre o gelo dessa forma, de uma forma sempre divertida, e isso tudo. Então, cara, foi um prazer imenso estar com você aqui. Eu gostaria de ter um programa que durasse 3 horas, 4 horas, 5 horas, um dia inteiro. Eu ficaria o dia inteiro aqui com você, já contando história. Falando, como é que é? Falando da vida dos outros, aqui no tempão, né? Tempão. De quem não está aqui, né? De quem não está aqui, principalmente. Mas foi um prazer imenso tê-lo aqui comigo, batendo esse papo, relembrando algumas passagens gostosas. Esperamos de coração que o pessoal que está nos assistindo aproveite um pouco isso, lembre das dificuldades que a gente teve, mas também das alegrias. Sempre transformamos as dificuldades em alegrias. Mas fica aí o meu muito obrigado de coração, Neto. Espero continuar sendo seu amigo, espero que você continue me considerando seu amigo. Eternamente. Isso é um prazer para mim, muito grande. Beleza, Bélio? Posso Jair, te dar um abraço? Muito obrigado, Jair. Eu estou muito honrado de ser um dos primeiros a estar aqui com você. Eu agradeço de coração mesmo. Eu tenho um enorme respeito, carinho, amizade por você. A Célia, a minha mulher, mandou um grande beijo para a dona Regina. Você leva, por favor. Isso é recíproco. Tá. Muito bom, velho. Tá bom, meu irmão. Vou te dar um abraço em público aqui. Aí, beleza, velho. Beleza. Valeu demais, viu? Obrigado. Programa Dose de Prosa com Jair Beloubi. Oferecimento Grupo Total, porque juntos somos mais fortes.